Atos capítulo 7, versículo 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E eu pergunto, você crê que isso aconteceu? Você crê que o Estevão era um homem cheio do Espírito Santo? Você crê também que ele fixou os olhos nos céus e viu a glória de Deus? E eu pergunto, você crê também, não é, que a glória de Deus também estará sobre a tua vida? Você quer fixar os olhos no Senhor e crê que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, desocupe as suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra, viemos para te adorar, te glorificar, te exaltar. Deus diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Antes de entrarmos aqui no texto, precisamos voltar um pouquinho na história para compreendermos melhor, não é? O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deixou claro, não se ausentem de Jerusalém, porque a promessa vai se cumprir, não é? Virá sobre vocês o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo cobrirá, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, Samaria e até aos confins da terra. Muito bem, o Espírito Santo vem, aqueles quase 120 que estão perseverando são cheios do Espírito Santo, e assim a igreja começa a crescer e a crescer. No início do dia de Pentecostes tinha quase 120. Ao término daquele mesmo dia, já eram na casa de 3.000. Muito bem, a igreja vai crescendo, vai crescendo. Aí nos diz o capítulo 6, eu quero ler com você o versículo 1, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Amados, viúva, nesse tempo aqui, era completamente desamparada. Era completamente desamparada. Nesse tempo aqui não tinha ajuda do governo, não tinha benefício, não tinha nada disso. Se não são os irmãos da igreja para ajudar, para contribuir, o ministério cotidiano, estamos falando da comida, estamos falando da ajuda, do auxílio que a igreja dava, não é? Lembrando que nos capítulos anteriores, o texto vai dizer que todos tinham tudo em comum, e entre eles não havia necessitado algum. Só que cresceu tanto, que não chegava a quantidade necessária para essas viúvas gregas. Lembrando que aqui todos são judeus, alguns nascidos lá em Israel e outros nascidos em outras nações. Por isso faz essa distinção aqui entre, não é, viúvas, entre os gregos e os hebreus. Muito bem, não é? Todos queriam ter uma porção igual. E aí houve essa murmuração, essa discussão, e crente gosta de comer. Gosta ou não gosta? Você está com vergonha de falar, né? Gosta. Mas chega essa murmuração até os 12. E aí os 12, versículo 2, lembrando que o Judas se enforcou, não é? E depois foi escolhido Matias. Depois você lê lá o capítulo 1. E os 12, versículo 2, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, não é? Como cresceu muito, os apóstolos aqui estão dizendo, nosso ministério é a palavra, é importante servir, claro, Jesus servia, não é? Jesus servia, ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Só que a demanda era tamanha que aquilo tomava muito tempo. No versículo 4 eles vão deixar claro, nós perseveraremos na
oração e no ministério da palavra, porque a incumbência deles maior era essa, a ministração da palavra. Então, servir a todos está tomando muito tempo, não é? Trazendo para os dias de hoje. Eu, como pastor, a gente faz de tudo. A gente lava, não é, o chão, faz faxina na igreja, pinta quando precisa, faz de tudo. Mas a minha prioridade é a oração e a palavra. Deu para entender? Então era necessário mais gente. Era necessário mais gente para ajudar a servir. E eles vão dizer aqui no versículo de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, né, são vocês que estão, né, falando que está havendo aí uma distinção, escolhei entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Note que servir ao próximo, servir aos irmãos, para eles é importante, para eles é prioridade. Logo, dada a importância do servir, não podia ser qualquer um de qualquer jeito. Tinha que ter alguns requisitos, não é? E o primeiro deles era boa reputação, boa fama. Reputação é o que os outros falam a seu respeito, não é o que você fala de si mesmo, é o que os outros falam. A fama, a estima. Você já reparou que tem gente que é má fama, né? Tem má fama? Pense você, quando ouve o nome de certa pessoa, não, aquele ali, aquela acolá, não quero nem estar perto, aquilo ali tem uma língua de trapo, aquele ali, pense você consigo mesmo. Agora pense o inverso, alguém que você gosta de estar perto, alguém que é agradável, alguém que é de boa fama, né? Era necessário, primeiro requisito, ter boa fama. Mas o texto, e tem gente que nem se preocupa com isso, né? Ô, pastor, estou nem um pouco preocupado, estou nem aí com o que falam de mim. A palavra diz, 1 Timóteo 3,7, que o servo de Deus tem que ter bom testemunho até dos que estão de fora, inclusive dos de dentro de casa, que é fácil ser cristão dentro da igreja. Chega, senta, canta louvor, bate pau. O difícil é dentro de casa, o difícil é no trabalho. É verdade ou não é? Então, temos que ter bom testemunho. Certa vez, um pastor conhecido meu me contou um caso, né? Ele, assim como eu, ao término da reunião, ia também para a porta para, né, abraçar os irmãos, despedir o pessoal, e aí tinha uma irmã lá, uma bênção, sempre vinha, tal, e o marido dela deixava ela na porta da igreja, no início da reunião, e depois vinha buscar. E aí o pastor percebeu isso, né? Que o homem nunca entrava, deixava a mulher ir embora, depois vinha buscar. E a irmã sempre ali, uma bênção, ajudava, cooperava, tal, frequente. Um belo dia o pastor vai lá, falou, ô fulano, o senhor é o marido da dona fulana, sou o pastor ciclano, prazer de conhecer. Olha, eu vim lhe fazer um convite, sua esposa é uma mulher de Deus, uma bênção, sempre está aí vindo, cooperando, e eu quero lhe convidar para participar da próxima reunião. E o marido, eu? Né? Venha, tal. Ele falou, eu não entro aí. Não entra? Mas por quê? O que é que houve? A minha mulher pode ser uma benção aí dentro, mas em casa ela não vale nada, é uma louca. Fala palavrão e isso. E o homem começou a contar para o pastor quem era de fato aquela mulher. E o pastor não sabia onde enfiar a cara, de vergonha. Porque a mulher na igreja era uma benção, mas quem convive, né, o marido disse que não. Então, o servo de Deus tem que ter bom testemunho até dos que estão de fora. Continuando, além de boa reputação, tinha que ser 7 homens cheios do Espírito Santo. E como é que você conhece alguém cheio do Espírito Santo? É pela roupa que veste? Será que vem escrito na testa, sou cheio do Espírito Santo? Será que tem um ponteiro, não é? Você já viu lá no carro, não tem um ponteiro do combustível? Será que vem um ponteiro marcando assim, ó, tá cheio? Tá... Não. O Senhor Jesus deixou claro em Mateus 7 que se conhece a árvore pelos frutos. Uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore má dá fruto mau. Até muito tempo, né, se pensava que uma pessoa cheia do Espírito Santo se resume àquela pessoa que fala novas línguas, que fala língua estranha. Não, fala novas línguas, é cheio do Espírito Santo. Não tem dom, é cheio. Não, tem dom da fé, tem dom de cura, tem revelação, é cheio do Espírito Santo. Pô, queridos, nós temos prova, tanto na Bíblia quanto no dia a dia, que não é só falar cheio de Espírito, falar em novas línguas que é cheio do Espírito Santo. Não é só porque tem dom de revelação ou algum dom que é cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala em língua na igreja, mas tem a língua desse tamanho para falar da vida dos outros. Tem gente que tem dom, mas usa para benefício próprio. Se conhece a árvore pelo fruto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se parece com Jesus. Ela tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É uma pessoa amorosa.
e não uma pessoa rancorosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa pacífica, é uma pessoa alegre, independente das circunstâncias. Se alegrar quando está tudo bem é fácil, se alegrar quando tem saúde, quando tem dinheiro, mas quem é cheio do Espírito Santo pode estar doente, mas está alegre, porque a alegria vem do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é longânima, tem uma paciência estendida. Vivemos na geração do estresse, vivemos na geração do nervoso. Hoje é gente que quebra o retrovisor do outro no trânsito por causa de raiva, não é? Nem vou alongar muito, porque acho que você já percebeu a geração do estresse ou não. Pense você. Antigamente o ditado, tem gente que tem pavio curto, vivemos o tempo de gente que nem pavio tem. Não espera nada, não aguarda nada, e já quer tudo para ontem, é verdade ou não é? Longanimidade é paciência estendida. E o fruto do Espírito também, não é? São 9 características do caráter de Jesus. Além de amor, além de paz, além de alegria, longanimidade, tem um coração bom. Vivemos em tempos de gente que tem um coração maligno. É benigno, ou seja, faz o bem. Tem gente que faz o mal. Você já reparou? Tem gente que o propósito é o mal, é fazer o mal, é roubar, é fazer tudo o que não presta. Vivemos em tempos, não é? E não só hoje, encontramos... Troca ali para mim, Diácono Bruno, por favor. No tempo bíblico, você lê, por exemplo, Jeremias capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11, 17, várias vezes Deus usando Jeremias para falar do coração malvado das pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo tem um coração bom e faz o bem, é benigna. Quem é cheio do Espírito Santo é fiel a Deus e à palavra de Deus, é manso, é temperado, tem domínio próprio, domina o que fala, domina o que faz. Ô, pastor, estou longe disso, o Espírito Santo quer ajudar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele quer te encher, ele quer trabalhar em você, ele quer trabalhar em nós, em cada um de nós. Não é? Muita gente pensa que é um estalar de dedos, que é da noite para o dia, é uma construção diária, é uma construção contínua. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai trabalhar em você e através de você. Ele trabalha... Obrigado, Diácono Bruno. Deus trabalha em nós e através de nós. É através de nós que ele revela a glória dele. É através de nós que ele revela a presença dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, além de boa reputação, cheio do Espírito Santo, mas também cheio de sabedoria. Deus quer que o povo dele tenha sabedoria. Minha gente, com sabedoria as coisas são mais fáceis. Com sabedoria as coisas são mais fáceis. Nós encontramos, por exemplo, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança na cara. Peça com fé, que ser-lhe-á dada. Nós encontramos, por exemplo, o livro de Provérbios inteiro fala de sabedoria. Eu quero ler somente o capítulo 4, versículo 7, falar comigo, Provérbios 4, o livro todo fala de sabedoria. Mas o capítulo 4 vai falar a sabedoria, capítulo 4, versículo 7. É a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando a tu, ela te honrará. Note que quem está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é o homem que quando ouve do Senhor, peça o que você quiser que eu te dê, o que foi que ele pediu, você lembra? Sabedoria para governar o povo. Não foi sabedoria para ser melhor do que os outros, para se exaltar, foi para governar o povo. E a sabedoria de Deus é prática. A sabedoria de Deus é para o dia a dia. Logo, no primeira situação, aparecem duas mães, ambas dizendo que são mães do mesmo filho. Hoje é fácil de resolver, hoje não precisa ser muita coisa, para saber que se isso acontece, um exame de DNA resolve facilmente. Só que há 3.000 anos atrás não tinha exame de DNA. E aí ele pergunta, o que foi que aconteceu? E uma diz, nós tivemos filho no mesmo dia, e aí eu estava com meu filho, ela com o filho dela, ela dormiu e se virou por cima do filho dela, esmagou e matou. Ela, de madrugada, pegou meu filho vivo e trocou pelo dela que está morto. O filho é meu. E a outra diz, é mentira, foi ela que fez isso. E aí o rei falou, então as duas são mães? Então eu vou resolver o problema. Me dá aqui a criança. Soldado, me dá aqui a espada. Eu vou dividir no meio e dou uma metade para cada um e problema resolvido. A mãe verdadeira diz, não, rei, não faça isso. Pode dar a criança para ela. Eu prefiro meu filho vivo com outra do que vê-lo morto. E aí ele, está aqui a mãe. Essa é a verdadeira mãe, porque a mãe é aquele que ama o filho.
Queridos, a sabedoria de Deus é prática. A sabedoria de Deus é para o dia a dia, precisamos dela para tudo. Está escrito, Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Está cheio de mulher tola por aí, está cheio de homem tolo por aí. Diga para a pessoa que está tola, você não é um desses não, né? Sou nada, pastor, Deus me livre, Deus me livre. Tem um ditado que diz assim, o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio com os erros dos outros, e o tolo nunca aprende. O propósito de Deus é que a gente seja sábio, por isso está aqui os exemplos. Está aqui, quer sejam bons, quer sejam maus, estão aqui os exemplos. Os bons fazemos igual e os maus não devemos fazer, senão vai dar ruim do mesmo jeito. A gente tem que ser no mínimo inteligente, aprender com os próprios erros. Há um ditado no nosso país que diz, errar é humano, persistir no erro, como é que diz o ditado? Complete você. Tem gente que erra sempre o mesmo. Ô, irmão, tem que ser o erro novo, porque sempre a mesma coisa, o negócio é difícil, não é? Não aprende, não pula a fase, não avança, não cresce. Com a sabedoria a gente tem para lidar, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, não é? No trabalho, o Salomão, ele vai aplicar não só para resolver as coisas do reino, mas também no aspecto financeiro. Enfim, encontramos essa sabedoria lá em José para administrar, encontramos em Daniel, e diga para a pessoa que está do lado agora, é a nossa vez, tem que ser cheio de sabedoria também. Volte lá comigo em Atos 6. Então, esses 7 homens são escolhidos, e o texto nos diz aqui que o primeiro da lista, Atos capítulo 6, não é? Versículo 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, procedente de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Então Estevão é o primeiro da lista. Estevão é um homem de boa reputação, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem cheio de sabedoria, é um homem cheio de fé. O versículo de número 8 diz que ele cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Né? Ele compreendeu que não era só para servir e levar a comida, ele compreendeu que ele deveria fazer mais. Diga para a pessoa que está ao lado, Deus quer mais de você, irmão. Seja proativo. Jesus deixou claro, Lucas 17:10, quem só faz o que é mandado é inútil. Nós não podemos, e quem não faz nem o que é mandado? E tem gente que não faz nem o que é mandado, não é? O Senhor diz, a palavra deixa claro que não devemos abandonar a congregação. Tem gente que só vem quando pode, quando dá. A palavra deixa claro que temos que meditar nela dia e noite. Está escrito, temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas encontramos uma série de orientações, um coração perdoador, guardar o coração, enfim. Se não faz nem o básico, nem o elementar, nem o que é mandado, como é que quer que Deus faça coisas maiores? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Estevão compreendeu, o Senhor me chamou para servir, eu fui escolhido para isso. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele te escolheu também, viu? Ele te escolheu para servir, ele te escolheu a dedo. Agora ele quer mais de nós. Agora nós temos que nos entregar, nós temos que querer, nós temos que desejar, não é? Nos diz aqui o versículo de número 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele anunciava o evangelho. Oh, queridos, o Senhor nos chamou para ser testemunha. Não significa, compreenda, que todos estarão no púlpito pregando, mas você tem que ser testemunha dele onde você estiver, seja na tua casa, na vizinhança, no trabalho. Quem é cheio do Espírito Santo transborda, quem é cheio do Espírito Santo é sal da terra, é luz do mundo, faz a diferença. Diz o versículo 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Diga para a pessoa que está ao lado dele refletir a glória de Deus. Olhavam para ele e o semblante era diferente. O semblante era tremendo, o semblante era resplandecente, era um semblante glorioso. E assim o Senhor quer eu e você com esse semblante glorioso, não é com semblante triste, abatido. Oh, pastor, mas você não sabe as lutas que eu estou passando, você não sabe as aflições que eu estou vivendo. Eu posso não saber, mas eu sei quem é a resposta, e a resposta é o Senhor. E Ele quer fazer uma obra gloriosa na tua vida e através da tua vida. Só que Ele não vai fazer do lado de fora, se não fizer primeiro aqui dentro do coração. O problema de muita gente é que não, tem que fazer, tem que primeiro curar. Mas nem liberou o perdão, já quer que Deus cure a enfermidade? Não, mas tem que lhe dar casa, carro, dinheiro. Mas não é nem dizimista, nem ofertante, já não entendeu as coisas ainda. Não, mas tem que fazer no meu casamento. Mas na hora da briga não consegue, como diz o ditado, dar o braço a torcer.
Ele que me peça perdão, ela que me peça perdão. Dois bicudos, não. Quem está entendendo, diga amém. Deus opera primeiro aqui dentro, depois ele opera do lado de fora. Muito bem. Estevão então é levado ao sinédrio, ele e falsas testemunhas mentem a respeito dele, e ele vai anunciar a palavra, não é? E ele faz aqui no capítulo 7 um resumo tremendo que vai de Abraão até chegar no Senhor Jesus. Mas nos diz aqui o capítulo 7, leia comigo o versículo de número 54. Quando os sacerdotes, depois você lê o capítulo inteiro, não é? Depois você lê o capítulo inteiro. Quando os sacerdotes ouviram, os sacerdotes, os fariseus, e ouvindo eles, os sacerdotes e fariseus, isso, enfureciam-se em seu coração, 7,54, e rangiam os dentes contra... Eles não queriam ouvir, eles não queriam ouvir, ele estava falando a verdade, ele estava pregando a verdade, mas eles não queriam ouvir. Dentre outras coisas, nos versículos anteriores, eles vão falar, Estevão vai dizer, são homens de dura servir, tanto os pais de vocês quanto vocês. Ouvem o Espírito Santo, mas endurecem o coração. Olha só que coisa. Amados, nós vivemos em dias de gente, quando ouve uma pregação sobre bênção, ô glória, toda para mim. Mas se é uma palavra de repreensão, e não é para mim não, o culto foi todo para o fulano, não é? Quando é a palavra de benceta que o pastor estava inspirado, cheio do Espírito Santo, quando é a palavra de correção, vou orar pela vida do pastor, coitado, ele está desviado, acho que não orou, não jejuou, o negócio está feio ali, não consegue discernir as coisas. Esses dias atrás, a irmã me falou, pastor, a irmã fulana deixou de ir para a igreja. Eu falei, irmã, o que houve? Por que ela deixou de ir para a igreja? É porque você estava falando sobre dízimo e oferta, e lá, em determinado momento, você falou que a pessoa tem que saber administrar aquilo que ela ganha, porque se ela gastar mais do que ganha, ela vai viver endividada. Quando ela ouviu isso, ela não gostou e falou que não vai voltar na igreja, porque aí fica falando das finanças dela, que ela está toda endividada. Eu falei, mas eu falei das finanças dela? Não, pastor, mas ela se ofendeu. Eu falei, poxa, que pena para ela, vou orar por ela, né? Primeiro, está escrito, até na lavoura do pobre há abundância de bens, mas pela má administração muito se perde, não é? Se a pessoa, não é, disse Jesus, antes de construir uma torre, se assenta primeiro para fazer os cálculos, planejamento, administração. Olha a vida do José, olha a vida do Daniel, quem está entendendo? Mas quando a pessoa não ouve aquilo que ela quer ouvir, ela se ofende, dura serviço, orgulhosa. Tome cuidado, tenha orado pela vida dela. Tome cuidado para você não ser um desses. O próprio Senhor Jesus deixou claro em João 3, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Ouviram Jesus pregar, viram os milagres que ele fez. Teve gente que não foi curado, teve gente que não foi salvo, porque o coração era duro. Ainda mais nos nossos dias. Vivemos em tempos, preste atenção, as pessoas estão ouvindo o diabo, estão adorando ao diabo. Tive notícia essa semana e já tem até o vídeo circulando aí nas redes sociais, que no próximo dia 13 de agosto haverá na Avenida Paulista a marcha para Exu. Estão convocando as pessoas, já tem um vídeo circulando, um casal lá, né, todo alegre e contente, aí os macumbeiros e não sei o quê, dia 13 de agosto, lá na Avenida Paulista, guardamos por vocês aqui, ó, a partir do meio-dia, na Avenida Paulista. Olha o tempo em que nós vivemos, o negócio não está para brincadeira. Pessoas que deliberadamente querem adorar ao diabo. Diga para a pessoa que está do teu lado, mas o Senhor quer você cheio do Espírito Santo. O Senhor quer você na presença dEle. O Senhor quer você fixando os olhos nele, revelando a glória dEle para você. Versículo 55, quando começamos a mensagem. Mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, ele compreendeu que tinha que se encher e permanecer cheio. Oh, querido, o Senhor quer nos encher. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele quer te encher. E Ele quer ver você transbordando. Ele quer te visitar. E Ele quer operar. Agora, se você não buscar, como Ele enche? Está escrito, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o... Não pode entrar murcho e sair vazio. Não pode vir ao culto, à igreja, ao templo, só de corpo presente. Não adianta louvar só com os lábios e o coração distante. Vivemos em tempos de muita distração. Seja os problemas, as tarefas, as atividades, seja, não é, os meios de comunicação, tem muita distração hoje em dia. A palavra afirma de tudo que se deve guardar, guarda o teu
coração. Nosso coração tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar nele. Temos que compreender, Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero transbordar. Eu quero ser árvore de bom fruto. Porque a árvore que não produz fruto vai virar lenha. E o machado não é no galho, é na raiz. Mas o texto diz mais: ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Olha assim para cima, ó, e diga comigo: olhos no céu. Não é olhos aqui na terra. Porque se a pessoa, às vezes a pessoa está presa com os olhos aqui na terra por conta dos problemas, e é só problema. Às vezes ela está com os olhos na terra porque Satanás oprime. Lembra lá da mulher das costas encurvadas? Depois você lê Lucas 13. Né? Durante 18 anos a mulher só olhava para baixo, costas encurvadas. Era um espírito de enfermidade, era um demônio que a mantinha presa. Tem gente que está preso pelo jugo do inimigo. O Senhor vai libertar você em nome de Jesus. Foi esse o teu caso. O Senhor não quer você olhando só para a terra. Não é? Está escrito, 2 Coríntios 5,7, não andamos por vista, mas por fé. Vista é aquilo que está diante dos olhos. Vista é aquilo que está diante dos olhos. O Senhor nos quer olhando para Ele. O salmista diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando os nossos olhos estão aqui na terra, por exemplo, como em Isaías 5, se você ler o texto de Isaías 5, ele vai dizer, ai, e é tanto ai, porque havia uma completa inversão de valores. Ai dos que chamam o amargo de doce, o doce de amargo, o preto de branco, e assim por diante, uma completa inversão de valores. Você acha que nos nossos dias é diferente? É não, querido. Nos nossos dias há uma completa inversão de valores. Vivemos em dias, infelizmente, muita gente aí fora aplaude o bandido. O bandido está certo e a polícia está errada. Não é? Vivemos em dias em que estão invertendo, seja casamento, estão fazendo um projeto de lei da família do século 21. Você acha que é por acaso que a Bíblia diz vão proibir o casamento? Querem proibir o casamento entre homem e mulher, que querem e já tem outros tipos de casamento. Já ouviu falar em trissal, já ouviu falar em poliamor, enfim, estão trabalhando para inverter. O Isaías, no capítulo 5, ele vê a feiura do pecado. Mas o Senhor queria mostrar a glória para ele. Querido, é olhando para o céu que o Senhor vai revelar a glória. Como assim, pastor? É literalmente ficar olhando para cima assim? Não, querido, não é literalmente não, é o coração lá na glória, porque ele deixou claro, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, e o nosso coração tem que estar no Senhor, e quando o nosso coração está nele, ele revela a glória dele. Olha o que diz aqui a palavra, e fixando os olhos, o céu viu a glória de Deus. Não tira os olhos do Senhor, porque ele quer você contemplando a glória dele, ele quer derramar a glória dele sobre a tua vida, e te encher, e te envolver, e te revestir. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele não olha mais para o pecado alheio, ele não fala mais ai, ele vai dizer, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. O Senhor manda tocar nos lábios dele, o Senhor o enche e o envia, e querido, o Senhor quer te encher da glória dele, com a presença dele, ele quer você revestido, ele quer você contemplando a presença dele. Agora o problema é que tem gente que vem ao templo, mas não entra no trono diante do trono da graça. Só vem aqui no templo físico. Oh, querido, nós temos acesso pelo sangue de Jesus à sala do trono. O véu foi rasgado. O Senhor quer revelar a glória. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele tem tanta coisa para te mostrar. Ele tem tanta coisa para te revelar. Tira os olhos aqui da terra e fixa os olhos nele. A prioridade tem que ser ele, a presença dele, a palavra dele. Aí, querido, o Espírito Santo vai te revelar. Está escrito, não é? Nem aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. O Senhor, pelo seu Espírito, nos revelou. E ele quer te revelar tanta coisa. Ele quer te mostrar. Amados, quem entra na glória do Senhor não quer mais sair. Como diz aquele louvor, em outro lugar não sabe mais morar. Quem já pisou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar. Mas o texto deixa claro então que ele viu a glória de Deus. Ele vê o Senhor à direita do Pai. Versículo 56, e diz, eis que vejo os céus. O céu não estava fechado para ele. Diga para a pessoa que está do lado, Deus tem céu aberto para você. Deus tem céu aberto para você. Não é? Tem, pastor? Tem. Está escrito, não é? Deuteronômio 28, que se ouvirmos e obedecermos, as bênçãos virão e nos alcançarão. E não é uma bênção, é um pacote completo. O Senhor diz, inclusive, que abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva, para abençoar. Agora, quem não ouve e não obedece,
Deuteronômio 28, 23. É céu de bronze, é terra de ferro. Nada dá certo, não tem favor de Deus, não tem graça de Deus, não tem estender da mão, porque é rebelde, porque é teimoso, porque é desobediente. O Senhor tem uma obra gloriosa na tua vida. E Ele quer céus abertos. O Estevão viu os céus abertos, viu o Todo-Poderoso lá. Versículo 57, né? Ele está vendo tudo isso literalmente. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele está sendo apedrejado, mas ele está intercedendo. Ele não está pagando o mal com o mal. Ele está intercedendo em favor de quem lhe faz mal, de quem lhe apedreja. E tendo dito isso, morreu, adormeceu. Ele foi escolhido para servir, e ele serviu, e serviu até o fim. Foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. A palavra testemunha, né, vem do grego mártires, que é a mesma origem da palavra mártir. Mártir é quem é testemunha. O Espírito Santo te escolheu para ser testemunha do Senhor. Ô, pastor, misericórdia, vou morrer apedrejado? Não, querido, fique calmo. Te escolheu para ser testemunha dele nessa terra, seja você fiel até a morte. Você sabe quando é o seu último dia nessa terra? Eu não sei. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, quer seja amanhã, quer seja depois, seja daqui 1 ano, 2, 5, 10, 50, 100, seja quando do arrebatamento, seja fiel, porque quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Nós somos escolhidos para servir, e servir com zelo, e servir com temor, e servir com reverência. O Senhor Jesus disse, vamos ler João 12, versículo de número 26, o próprio Senhor Jesus deixou claro: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Senhor estava de pé aguardando Estevão chegar. O Senhor estava de pé. E assim está escrito que Ele tem reservado aos que o amam, não só a coroa da vida, mas a coroa da justiça. Está escrito que os que vencerem estarão sentados com Ele em tronos. Diga para a pessoa que está ao teu lado, vai valer a pena, viu? Não tira os olhos do Senhor, não. Ô, pastor, mas eu estou passando tanta luta, tanta prova. O Senhor quer te ajudar, Ele tem poder para fazer, Ele está no controle de tudo. Mas não fique com os olhos só aqui na terra, porque os olhos aqui na terra pensam: e agora, quem poderá me socorrer? Quem vai me ajudar? E às vezes ninguém ajuda, às vezes o marido não ajuda, a mulher não ajuda, o patrão não ajuda. Mas diga comigo, o Todo-Poderoso ajuda, o Todo-Poderoso estende a mão, o Todo-Poderoso diz: não tema, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te esforço, e é Ele que te enche, e é Ele que revela a glória dele, e é Ele que abre o céu sobre a tua vida, e é Ele que opera maravilhas e te dá uma vida abençoada nessa terra, e uma eternidade inteira com Ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, porque agora é a nossa vez de servir. O Estevão foi fiel e fiel até o fim. O Estevão foi testemunha e agora é a nossa vez. Do mesmo jeito que o Senhor o escolheu, o Senhor também nos escolheu. Do mesmo jeito que o Estevão se dispôs a servir, nós temos também que se dispor a servir. Vivemos em tempos difíceis. E esses tempos difíceis não são pelas circunstâncias, mas pelas pessoas. Não é? Vivemos em tempos de conforto. Como assim, pastor? No tempo bíblico ninguém tinha carro, não existia ônibus, avião. No tempo bíblico ninguém tinha geladeira, micro-ondas, fogão com gás. No tempo bíblico ninguém tinha celular, computador, TV. As coisas estão fáceis, mas as pessoas estão difíceis. As pessoas estão difíceis de lidar. Pense você consigo mesmo, as pessoas com as quais você convive. Queridos, nós temos que ser fáceis de lidar. Ah, pastor, eu só lido com gente difícil. Mas você tem que ser fácil. Fácil porque o Espírito Santo habita em você. Fácil de falar, fácil de tratar, tem sabedoria, tem boa reputação, não é? É cheio do Espírito Santo. Nós vivemos no tempo do fim. Em breve o Senhor virá e nós temos que estar preparados. Não é tempo de vacilar, não é tempo de esmorecer, porque Ele está às portas. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Aliás, diz o ditado: o pior cego é aquele que não quer
enxergar. O Senhor quer nos encher com a presença dele. Eu pergunto, você também quer?